Que também façam isto, constroem a paz. Depois os cristãos, os protestantes, os políticos. Mas também é verdade que isto precisa de altifalantes. Quem são os altifalantes do nosso povo? São os nossos diplomatas, os nossos embaixadores, que devem falar isto junto dos outros governos, junto das organizações internacionais, não é? E por isso, oxalá que em todos os países, Angola, Moçambique, Guiné e Timor-Leste, Cabo Verde, haja bons diplomatas nesse sentido. É preciso formar-se para isso. Portanto, a diplomacia é muito importante. Depois está os órgãos de informação que têm de dar, ecoar estas coisas. Aqui o Dr. Rui fez uma tese, escreveu sobre essas questões do mass media, como podem contribuir para isso, não é? Portanto, às vezes, ouvi outro dia que este ano morreram tantos jornalistas no mundo. Às vezes dizem verdades que os governantes não gostam, mas também podem servir para ecoar os problemas internos. Portanto, tem de haver também papel relevante dos meios de comunicação social. E, eu já dizia, pronto, o acordo, a tolerância, a mútua compreensão entre os líderes religiosos. Que a religião, Deus fez-nos, cada um de nós, seguidores de uma religião, não devemos aproveitar a religião para fazer a guerra. Se a religião faz guerra, já não é religião. Portanto, é isso também muito importante dos países onde há líderes religiosos que devem ser mais intervenientes. Obrigado. O Edson primeiro. Antes de mais, agradecer aqui a sua presença e reforçar os agradecimentos do Mamadou pela sua intervenção. Perguntei que eu colocar no sentido. À luz dos novos desafios de Timor, como encolhe o futuro daquele país, tendo em conta a camada jovem, que para mim eu tenho essa perspectiva de ver as coisas de jovem, como são as coisas da mulher. Não sei como é que vê o futuro de Timor-Leste através dos jovens. Bem, vejo com realidade, não é? Que nem tudo é positivo, nem tudo é negativo. Há as duas situações. Há duas situações. Mas uma coisa certa, que é nós somos um país independente. E este país independente precisa de ser construído com a colaboração e a cooperação de todos. Mas, sobretudo, esta independência deve beneficiar, sobretudo, os jovens, porque eles depois, mais tarde, serão os beneficiadores ou beneficiários desta liberdade, desta independência. Neste momento, como sabeis, pronto, não somos tão desenvolvidos intelectualmente como Cabo Verde, ou ricos como Angola, ou como Moçambique, não é? Não há fábricas, não há indústrias, por isso os nossos jovens, não? Há jovens timorenses na Irlanda, há jovens timorenses na Inglaterra, alguns na Malásia, outros na Coreia, saindo para trabalhar, para poderem ter o seu dinheiro, depois construírem as suas casas, as suas famílias. Portanto, esta situação que há um país que lutou, que é independente, mas ainda não pode satisfazer todas as necessidades dos seus habitantes e, sobretudo, dos seus jovens. E por isso, pronto, temos de ter esta compreensão, esta consciência de que o país não se constrói num dia, nem num ano, nem em 20 anos, nem 50 anos, fácil. E por isso, nós, os jovens, pronto, temos de continuar a trabalhar, por isso os jovens timorenses têm de estudar, têm de trabalhar para o futuro de Timor e que os políticos deem mais oportunidades aos jovens para serem protagonistas da política, dos sistemas, enfim, do desenvolvimento da pátria. Obrigado. O Kevin? Eu há pouco tive o privilégio de estar a seu lado na mesa durante o almoço com o Carlos Chimenez Belo. Verifiquei que hoje em dia, por ser nome da paz, viaja por vários países e também já é fácil, entre aspas, entrar no território indonésia. Gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais íntima. Houve alguma situação que foi difícil perdoar? Tive mais dificuldade em perdoar, apesar de ser um homem de fé e religioso?
Bem, perdoar, perdoei sempre, não é? Isto, não há discussão. Eu também fui daqueles que exigiam um bocadinho, pronto, que se faça justiça. Mas uma vez que os nossos políticos determinam de outra maneira, pronto, agora vamos esperar que mais tarde os tempos, as situações se resolvam. Mas não tenho nenhum, digamos assim, nenhum rancor contra os militares, contra os indonésios, ao contrário. Só para dizer que no ano 2008 estive em Jacarta e fui tomar pequeno almoço com o comandante-general Wiranto, que era o chefe e comandante das Forças Armadas da Indonésia, e ele até me convidou para entrar no partido dele. Não tenho problemas. E como em 1990 e tantos fui visitar Xanana na prisão de Chipina, em Jacarta, também fui visitar o líder das milícias, Eurico Guterres, na mesma prisão. Portanto, eu procuro manter boas relações com todos, porque, enfim, agora a construção, para mim é muito mais importante a construção para a paz, democracia e fraternidade de ambos os países, da Indonésia e de Timor-Leste. Visto que na altura era bispo De todo o território, de Dili. Dili, exato. Qual foi a relação da igreja, neste caso, com a resistência timorense? Oficialmente não tínhamos de apoiar a resistência, oficialmente, não é? Se não éramos acusados de também fazer a guerra. Mas, quer dizer, havia sacerdotes, não é, que mantinham contactos, não é? E eu tive de fazer, não é, aquela arte de caminhar sobre a corda, fazendo a balança. Estar em boas relações com a Indonésia, estar em boas relações com a resistência, não é? Mas também às vezes tive de criticar a resistência, pronto, não fui recebido pela resistência. Em 25 de abril de 1986, encontrei-me sozinho com Xanana Guzmão, que era comandante da resistência no mato, e disse-lhe abertamente: "Seu comandante, a luta da resistência não vai ter vitória, não vai ganhar. 200 homens contra 200 milhões, não. Portanto, deixa lá de luta e vamos lutar a nível diplomático." Ela, a princípio, reagiu mal, depois eu reconheci que preciso mudar de estratégia. Portanto, pronto, fazendo-se preso, e com essa prisão dele, pronto, o problema veio ao de cima e resolveu-se também. Primeiro, deixem-me só um parênteses, que creio que o Sr. Dom Carlos é a humildade dele, enfim. Mas eu acho que, sendo fora, posso dizer uma coisa, que creio que sou conhecedor suficiente da história de Timor. A história da resistência do povo timorense, sem a Igreja, não teria chegado onde chegou. A Igreja constituiu, com todas as limitações e de delicadeza diplomática que o Sr. Dom Carlos aqui também refletia, mas a Igreja era a estrutura fundamental, mantendo evidentemente a independência institucional, mas foi durante os anos da resistência essencial na história da resistência. Mais alto, é igual, mais alto. Também do mesmo sentimento que as coisas que se tratam pela obrigada. E queria colocar três questões. A primeira era perceber exatamente isto, que era o papel dos religiosos, porque hoje em dia, em muitos conflitos, né, a religião tem um papel-chave que explota ou traz à tona uma série de questões. Queria perceber que papel realmente estas religiões, a religião em si, né, pode ser na construção da paz. Eu não estou a falar da religião católica, da muçulmana, seja lá o que for. O que eu estou a falar é esta questão da fé, né, para a construção da paz. Como é que podemos ver isto? A segunda pergunta que eu queria colocar era, quando falou, e depois não aprofundou, gostaria que aprofundasse, quando disse que neste o seu papel era ter a coragem de defender as pessoas, não é? Queria que aprofundasse mais isso, ou seja, quando nós estamos em situação de conflito, em que nós temos um papel-chave, como é que nós podemos determinar, não é? Que caminho vamos escolher, não é? Que
o que é que nós achamos que deve ser o nosso papel, porque quando caminha pelas aldeias as pessoas revoltadas, não é? Com aquilo que aconteceu, e nós como seres humanos também não conseguimos ficar indiferentes, mas no entanto nós temos um papel, temos um filme. Como é que nós conseguimos terminar esse filme? Como é que pensou ou terminou o seu papel também neste percurso, né? Qual era o objetivo maior que tinha? Porque por vezes até quem está de fora pode não entender isso, né? Como disse, estava a balançar e tentar gerir os dois lados. Como é que se termina isso? Quando nós, enquanto pessoas em situação de conflito, como é que conseguimos, ou estamos a tentar ajudar as pessoas a resolverem, como é que conseguimos terminar o nosso papel? A outra é mais curiosidade, que é quando soube que era um laureado, como é que sentiu? Como é que foi todo o processo? O que é que achei agora? É mais curiosidade. Bem, em primeiro lugar, sobre o papel dos líderes religiosos na religião católica, há uma norma que, sobretudo, os que são da igreja hierárquica, não é? Padres, bispos, não podem fazer a política clara, não é? Isto é, política partidária ou governamental. Mas, como igreja, nós não podemos fechar os olhos perante as injustiças, perante os abusos de direitos humanos. Aí não podemos ficar calados. Em algumas zonas, pronto, fica-se calado porque há pressão da parte dos militares, da parte do governo, né? A igreja tem medo de falar, ou mais vale não falar, porque também vamos sofrer as consequências, as retaliações. Portanto, aí eu creio que o melhor papel dos líderes religiosos é atender às condições de direitos humanos, o respeito pela dignidade de cada ser, da pessoa, da criança, do jovem, das senhoras, dos senhores. Portanto, se ele realmente está dedicado ao bem do povo, o bem do povo exige o respeito, a paz, a fraternidade, deve falar, sobretudo, fazer essa política, digamos, entre aspas, política mais no aspecto moral, denúncia das injustiças. Portanto, aí depois os outros também, as outras componentes da sociedade trabalharão para que o processo político avance, mas nós não podemos abertamente, tocar em problemas políticos. Né? Agora, sobre o... Estava aqui também, temos na nossa experiência de grupo é importante, temos também no nosso grupo pessoas de fé muçulmana, esta ideia das diferentes religiões poderem ser um fator de paz. Pois. Portanto, às vezes aparecer sempre uma questão da religião como fator de guerra, mas diferentes religiões, quer o cristianismo, quer o islamismo, o judaísmo, poderem ser um fator de construção da paz e de justiça e de defesa dos direitos humanos, como religiões, sobretudo nas suas especificidades, mas também naquilo que é o seu fator comum de... Aí, serem cada seguidor daquela religião, tem de ser homem pacífico, pessoa de paz. É fundamental, é a base. Em segundo lugar, é a abertura, não é? A abertura, a aceitação, a diferença. Que eu não vivo num gueto. Sou católico, tenho o meu gueto, penso da maneira católica e só os católicos existem. Não, há outros grupos. Há protestantes, há budistas, há hindus. Portanto, ao fim e ao cabo, somos todos filhos de Deus, a mesma natureza humana. Aí ultrapassamos as diferenças religiosas, nessa base comum da humanidade, e depois enriquecida ainda com a religião. Portanto, aí espera-se que os religiosos, os líderes religiosos, deem a mão e trabalhem para aspectos positivos da paz, não é? Para da construção dos povos, mas não se guerrear. Portanto, aí exige de facto, o que é que exige das religiões ou dos líderes religiosos? Primeiro, conhecer a outra religião, estudar a outra religião. Aqui está também o apelo para vós, estudar as religiões. Não é? Esperamos que aqui em Portugal, nas escolas oficiais, também se estude a religião, não é somente nas paróquias. Não é?
porque a religião ajuda também a construção da paz.